Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 5 de março de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E João percorreu todas as cercanias do Jordão, pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados. Lucas 3:3. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. A caridade, porém, sempre doce e benevolente, reanima os corações mais endurecidos e desarma os espíritos mais perversos, inundando-os com o amor. Leon Denis, na obra Depois da Morte. Meta do dia: desenvolver a piedade. Aproximar-se dos aflitos procurando auxiliá-los. Sugestão para sua prece diária: prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas. Bondoso Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos os nossos parentes, nossos pais, nossos irmãos, nossos sobrinhos, nossos cunhados, todos os nossos amigos, todos os conhecidos, todos aqueles que trabalham conosco. Que o seu amor, Jesus, envolva todos, para que possamos sempre trilhar no teu caminho. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é o dia de nossa reunião pública em nossa casa espírita. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil, aqui em Alta Floresta, Mato Grosso. E caso você queira mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Então, meus amigos, sempre a gente pede que as pessoas que vão à nossa casa espírita cheguem um pouquinho mais cedo, porque 5 para as 8, o portão de nossa casa espírita é fechado, tá bom? Então, 8 horas em ponto, nós iniciamos as atividades. Por isso, a gente sempre fecha o portão 5 para as 8, tá? Assim também se aplica aos amigos que entram pela plataforma Zoom. Nós sempre pedimos para entrar antes das 8, porque depois que começa a palestra, vai ficando complicado, porque como a nossa equipe é pequena, então às vezes a gente tem que parar a palestra para aceitar a pessoa na nossa reunião, tá bom? Então a gente sempre pede para as pessoas entrarem antes, vai se harmonizando, participa da alegria cristã, para que a gente possa ter mais êxito no nosso trabalho, tá bom? Meus amigos, aqueles que desejam ainda fazer o curso Conheça o Espiritismo, vem estudar conosco. Nós vamos ter agora do sábado às 4:30 da tarde a nossa segunda aula sobre Jesus. Então venha participar conosco, uma aula maravilhosa, tá bom? Meus amigos, vamos então para a mensagem de hoje. Nós estamos há 205 dias estudando essa obra maravilhosa, o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Lucas. Mas diante deles, essas palavras pareceram como que tolice e não acreditaram nelas. Lucas, capítulo 24, versículo 11. A luz segue sempre. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam,
Sempre que a natureza divina e invisível, ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões, aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 9. Meus amigos, é muito interessante esta fala do Emmanuel, porque nós temos muita dificuldade de ver, de averiguar, de constatar se aquilo que está acontecendo é verdade. Aqui nós estamos diante da visita das mulheres ao túmulo de Jesus. Quando chegaram lá, Jesus já não se encontrava mais. Então, elas chegam à comunidade, diz, e a comunidade não acredita. Aí nisso, o Pedro, o João vão correndo para lá e encontra o túmulo aberto, né? Então, essa perplexidade que acontece, ainda acontece hoje. Quantas dificuldades nós temos, ainda mais depois que o Evangelho do Cristo foi popularizado a partir dos anos 60, com o Concílio Vaticano II, que até então todas as pessoas tinham muitas dificuldades de acesso às escrituras, e até o Espiritismo era tido como reunião rejeitada. Muitas vezes as pessoas denunciavam, a polícia fazia suas batidas. Para fazer uma reunião espírita, tinha que ter autorização do delegado. Se não tivesse autorização, se houvesse denúncia, eles iam e fechavam as reuniões espíritas. Então, tivemos muitas dificuldades. E hoje, no período em que nós nos encontramos, nós temos a Bíblia na internet, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo na internet, temos muitas obras, acessos a muitas obras. Então, assim, o Evangelho do Cristo foi popularizado. Só que nós temos dificuldade para compreender os ensinamentos do Cristo. Temos muita dificuldade. Primeiro,
porque nós não gostamos de estudar. A gente vai pelo que o outro diz. Então, aquele que estudou um pouquinho mais, ele tem muito poder sobre aqueles que não estudaram. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Para a gente não ser enrolados por aquelas pessoas que estudaram mais do que a gente. Então, se houve dúvida, vamos nos aprofundar, vamos também estudar para que todos consigamos avançar. Então, é muito importante essa questão, né? Então, fazendo só esse relembrar histórico do acesso às escrituras, principalmente nós que somos o povo do Ocidente, e o povo do Oriente, eles têm mais outras tradições, né? Outros tipos de culto, que não é o culto cristão. Mas não estão errados nisso, né? Então, muitos, como diz o Emmanuel aqui, são raros os Pedros que se dispõem a levantar para averiguar a verdade. Então, Pedro, ao ouvir que Jesus havia ressuscitado e que não tinha mais o seu corpo lá, o que que ele faz? Ele vai verificar. Então, isso também deve ser da nossa parte, verificar se aquilo que o José está falando é verdade, se aquilo que o João, Francisco, Manuel, o Tiago, a Maria estão falando é verdade. Então a gente tem que verificar, buscar nas obras. Será que André Luiz falou isso mesmo? Será que o Emmanuel falou isso mesmo? Doutor Bezerra de Menezes? Então, Manuel Filomeno de Miranda e assim por diante, várias obras. Então a gente tem que estudar. Tem que estudar, para nós não ficarmos num pregador, vamos colocar assim, entre aspas, né? De subnível. Um instrutor que não estuda, um evangelizador que não estuda. Então, o que que nós vamos levar para as crianças, para os jovens, para os adultos, quando nós temos que conversar com essas pessoas? Então, a importância do estudo, a importância de manter-nos firmes na tarefa do Cristo. E já estou me delongando bastante, mas assim, dentro do movimento Concafras, nós temos um programa de estudo de mais de 20 anos. Então, quem começar a estudar hoje, talvez, eu, por exemplo, talvez eu desencarne sem ter conseguido estudar todo o programa do movimento, né? Então, todos nós temos aí dentro, eu quero estudar no Instituto da Mediunidade. Então, temos aí tarefas, obras maravilhosas dentro do Instituto da Mediunidade. Dentro do Instituto do Jovem, a mesma coisa. Dentro do Instituto da Criança, da Caridade, da Divulgação, do Instituto do Esclarecimento e Família. Então, nós temos, olha, muita coisa para estudar, muito. Dentro disso, cada instituto são 6, e dentro desses institutos nós vamos destrinchar aí em diversas comissões e grupos. Então, tem muita coisa para estudar. Então, é isso que é importante, porque a gente não fica à toa, né? A gente sempre está ali buscando e aprofundar no Evangelho de Jesus. Então, continuemos nos aprofundando, estudando, compreendendo, para que a gente saia da intuição de Deus e a gente avance mais, né? Como está lá no livro dos Espíritos. Então vamos orar, meus amigos. Antes da prece, nós queremos aqui agradecer a todos que estão curtindo as nossas páginas. Até ontem a gente estava verificando, nós temos pessoas de mais de 10 países que visitam as nossas páginas. A gente está compartilhando também as músicas do Movimento Concafras. A gente compartilha também leituras, áudios de livros. Então, tudo isso para auxiliar a todos nós, cumprindo o mandato de Jesus. Ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. Oremos, meus amigos. Graças a Deus
Amado Mestre Jesus, queremos nesse instante rogar a Ti que envie trabalhadores para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Rogamos também, Jesus, que fortaleça aqueles que já estão com a mão no arado, para que não desanimem, para que não olhem para trás. Fortaleça os que estão chegando, para que continuem animados, firmes nas tarefas redentoras das nossas vidas. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.